Aqui é Davi. Eu me chamo Mariana. A gente está iniciando a atividade 1 do experimento utilizando o software Cisco. E nessa atividade, né, inicial, a gente precisa colocar alguns dispositivos nessa rede, né? Então a gente vai precisar de um switch, 5 computadores comuns, 2 laptops, um servidor e uma impressora. A ferramenta da Cisco ela já gera os endereços MAC dos dispositivos. E eles vão estar sendo ligados ao switch para que haja conexão entre eles. Vamos inicialmente criar um endereço, um IP, né, para o servidor. A gente vai utilizar aqui um servidor e com isso escolhemos um IP, né? A gente colocou aqui 192.168.100.100 e automaticamente é gerada a máscara de subrede pela ferramenta. Esse switch ele possui 24 portas. Para esse exemplo, a gente vai utilizar 8 portas. E também é possível utilizar um aparelho menor e colocar as interfaces de rede na quantidade desejada. Seguimos com as mesmas configurações para os outros dispositivos, né? Então a gente vai definir alguns IPs para estes dispositivos na rede. E lembrando que para definir um IP precisa desmarcar a opção do servidor DHCP, né? E utilizar a forma estática. E assim informar o IP fixo dos aparelhos. Depois de definir todos esses endereços de IP, agora a gente pode realizar alguns testes de envio de pacotes, né? A própria ferramenta ela já possui um exemplo, mas se desejarmos podemos fazer o mesmo teste utilizando o comando ping, simulando um terminal MS-DOS. E no teste que a gente realizou, obtemos sucesso e abaixo podemos ver a origem do pacote enviado, o destino e o tipo e o tempo de envio. Além desse teste com o IP que realmente existe na rede, tentamos fazer um teste com um IP qualquer que não existe, para a gente ver se o retorno é de 100% da perca de pacotes. A gente vai iniciar agora a atividade 2 do experimento. Nessa atividade, a gente já vai utilizar um conceito um pouco diferente, onde a gente vai criar um exemplo de rede wireless. Para isso, iremos precisar de um roteador wireless, né, que pode ser facilmente encontrado ali na parte de dispositivos, como roteadores e switches. Por padrão, o dispositivo wireless já possui um IP configurado. Uma máquina de subrede e um servidor de DHCP que determina quais IPs estão disponíveis e serão distribuídos para os novos aparelhos conectados. Além desse roteador, nesse exemplo a gente tem 2 laptops que precisam se comunicar com o roteador. E por padrão eles já utilizam uma interface de rede cabeado. Então precisamos colocar uma nova placa de rede que utiliza uma interface wireless para isto. Então precisamos desligar esse dispositivo, né, que por padrão ele já vem ligado, remover essa placa de rede atual e inserir uma nova placa de rede que tem disponível no menu esquerdo no padrão wireless. Como o roteador já está configurado com o servidor DHCP, no momento em que é inserida a nova placa, já é atribuído o IP para o dispositivo. No nosso caso, iremos utilizar uma forma diferente de autenticação na rede. Utilizamos o padrão WPA2 PSK e definimos uma senha para ela. Como não existe essa configuração no roteador, o laptop não realiza a conexão e nem o IP é lhe atribuído. Então, além disso, definimos um gateway padrão que será utilizado pelo roteador, um IP estático para esse aparelho e a máscara de subrede. Então, para que a conexão funcione, precisamos realizar essa mesma configuração no roteador e atribuir um endereço de IP e uma máscara de subrede para este exemplo. Estaremos utilizando a versão
4 do protocolo IP. Além de configurar a autentificação do roteador com o mesmo padrão utilizado no laptop, deve ser replicado essa mesma autentificação nos outros dispositivos. Então, para testar a conexão, fazemos um envio de pacote para o roteador e vemos que funcionou. Então, iremos realizar a mesma configuração para outro laptop. Após configurar o outro laptop, enviamos um pacote entre os laptops e funciona normalmente. Além destes dispositivos, que precisamos de 2 aparelhos que utilizam interface cabeada, um computador e uma impressora. Para que funcione, precisamos fazer o mesmo processo realizado nos laptops, alterando a interface para wireless e realizando as configurações de IP e autentificação. Então, como no teste anterior, podemos utilizar o mesmo comando ping em um IP existente na rede para obtermos o resultado da quantidade de pacotes enviados. Também podemos ver o percentual de perca ou sucesso e identificarmos se realmente existe esse endereço na rede. É importante lembrar que para realizar a remoção de interface de rede na ferramenta, é obrigatório desligar o aparelho. Então, para exemplificar, configuramos a autenticação com um código de acesso incorreto na impressora e tentamos enviar um pacote para um dispositivo. Nas informações do teste, no canto direito, podemos ver que houve uma falha e visualmente é possível identificar que não existe conexão entre a impressora e o roteador. Após realizar a configuração correta, de maneira correta, o envio funciona normalmente. Agora a gente vai iniciar a atividade 3 do experimento, que a gente vai exemplificar outra rede. Na atividade pede para ser uma rede de um ETEC que a gente menciona. Só que como a gente não menciona, a gente acabou escolhendo uma rede utilizada por uma empresa que a gente já trabalhou, e nela possui um servidor, um firewall, que nada mais é que um computador com ferramenta e vários computadores utilizados no setor de vendas. Nessa rede, a gente já realizou aqui a configuração de um IP estático, que para que não ocorram mudanças, né, já que se trata de um servidor, de uma aplicação, e realizamos essas configurações também para outros aparelhos. Para esse exemplo, a gente utilizou 2 switches interligados para estender a quantidade de conexões, ou seja, temos 48 portas, porém, uma em cada switch será utilizado para a conexão entre os mesmos. Então a gente conecta o servidor e o firewall no switch A. E podemos colocar os computadores do setor de vendas, que está distribuído em outro setor. Nesse exemplo, iremos utilizar 6 computadores. Imaginemos que estes computadores estão no setor de vendas, por exemplo. Então, os switches principais A e B estão em outro setor, no setor de TI. Então, fica uma distância muito grande para a gente fazer várias ligações de cabos entre eles. Então, seria interessante colocar um switch intermediário entre o switch A e esse switch do setor de vendas. Neste caso, a gente utilizou um switch de 4 portas, mas podemos inserir outras portas de interface fast e internet. Então, com isso, a gente pode conectar todos os PCs de vendas nesse switch e ter uma melhor organização da infraestrutura de rede.
A gente configurou os IPs status para todos e podemos realizar alguns testes de envio de pacotes. A ideia de utilizar os switches maiores, né, lá na parte do setor de TI, é meio que a distribuição para outros setores de uma forma mais organizada. Ou seja, por exemplo, eu vou definir um novo computador no setor de compras. Tanto eu posso ligar um switch nesses switches principais que estão no setor de TI, como eu posso ligar a máquina diretamente desde da forma que ele está disposto na rede, né, à distância, enfim. Outro exemplo é a utilização de impressoras matriz, onde todos os dispositivos da empresa eles devem utilizar uma mesma impressora. Então a gente pode inserir ela nesta rede e enviar os dados para a impressão de uma forma mais fácil, se soubéssemos o endereço de IP dela. Tanto pode ser utilizado uma para todos os setores, como pode utilizar uma em cada setor, né? É um exemplo que foi utilizado aqui para meio que eu poder enviar os dados de qualquer área da minha empresa para essas impressoras, né? Então, dessa forma, eu consigo organizar melhor a minha rede, né, utilizando os switches intermediários. Distribuir melhor. Isso, distribuir melhor, né? E fica uma forma mais fácil de manutenção, caso necessite. Então, se por exemplo, se um switch lá do setor de vendas der algum problema, eu não preciso necessariamente parar toda a rede para arrumar. Eu vou ter, por exemplo, o switch do setor de vendas para corrigir, né? Eu arrumo lá, sei lá, parou de funcionar. Então eu não paro toda a rede, eu só paro aquele setor. Então é algo que fica bem mais fácil de dar manutenção.